essa sala cheia, né? Pessoal interessado em história. É uma satisfação estar aqui com vocês, apresentando o professor Heródoto Barbeiro, que vai falar para a gente de um assunto super importante, que é a Revolução de 32. Eu queria só dar uns lembretes antes. Primeiro, esse é o nosso quarto encontro. Então, quem não assistiu, não teve a oportunidade de ver os 3 primeiros, nós temos um canal no YouTube, que estão lá a gravação dos 3 últimos episódios. Daqui um mês, mais ou menos, vai estar esse quarto episódio, quem quiser rever. O grupo Descobrindo São Paulo, ele tem a missão de difundir e divulgar a história de São Paulo, que é uma história tão rica e pouco... o pessoal divulga pouco, né? Então, essa é a nossa missão, difundir a história de São Paulo. Nós temos hoje um convidado especial, que é a cerveja que eu fiz especialmente para o nosso encontro, que é a Helles. Tá? A Nonduco, eu já expliquei nos outros encontros qual que é a relação com a história de São Paulo, mas basicamente só pelo nome dá para ver que Nonduco é o lema da cidade, está lá no brasão da cidade de São Paulo. E esse encontro acontece a cada 2 ou 3 meses. Nós sempre avisamos por WhatsApp o tema, o palestrante e aonde vai ser. Então não vou demorar mais, o professor Heródoto falou que não é para falar sobre o seu currículo, então vou passar diretamente para ele. Muito boa noite. Muito obrigado pela gentileza do convite, para mim é uma honra estar aqui. Primeira correção é o seguinte, a gente é aquilo que a gente faz. Eu não dou aula, eu não sou professor, eu sou jornalista. Eu fui professor durante alguns anos, poucos, 25. E me tornei jornalista aos 42. Estou com 78, por aí você tem mais ou menos uma ideia, né? Enquanto eu já tenho mais tempo de jornalista do que tempo como professor. Trabalho em 2 grupos econômicos. Um muito conhecido em São Paulo, que é o grupo representado pelo Colégio Coelho-Domos, o Colégio... outros que existem por aí, também doutor da mesma empresa, que pertence a um educador chamado Chaim Zahrer, que é também dono de 2 redes grandes de comunicação, televisão e rádio. Eu trabalho numa rede para ele de rádio e televisão chamada Nova Brasil, que eu faço de manhã um jornal às 7h30 da matina, todo dia levanto às 5 horas, e chego lá às 6 horas para ajudar o pessoal a fazer, e a gente faz junto um jornal que vai de 7h30 às 9h, Rede Nacional. E tem também trabalho no Grupo Record, onde eu tenho trabalhado já há alguns anos. Atualmente passei para o portal do Grupo Record, que é o r7.com, onde eu tenho vídeos e textos, etc, sobre assuntos gerais. Então esse é o meu trabalho. Não sou um jornalista opinativo, portanto pode ficar tranquilo com esse negócio da política. Eu me considero um jornalista explicativo. Eu me esforço para explicar as coisas, minhas perguntas são perguntas de lei, sempre tentando fazer com a cabeça das pessoas que me acompanham. Algumas respostas até eu sei, mas eu não falo para mim, eles não me entrevistam. A entrevista não é comigo, a entrevista é através de mim para o público que me acompanha, ou lá na Record, ou então lá na Nova Brasil. Então esse é por aí meu trabalho todo dia. E você trabalha daqui, trabalha de lá, né? Encontra pessoas, como eu encontrei o Paulo, e ele me fala então o seguinte, mas nós temos lá uma cervejaria e nós temos alguns rótulos que falam sobre a história de São Paulo. E tem o rótulo lá da Revolução de 32. Você não quer falar alguma coisa da Revolução de 32? Eu falei, logo da Revolução de 32? Aí eu fui olhar exatamente alguma coisa que pudesse fazer ligação. E é o seguinte, exatamente há 55 anos, lá em 1969, o Exército dos Estados Unidos tinha colocado uma grana nas universidades, porque era o período da Guerra Fria, ameaça de guerra nuclear entre os Estados Unidos de um lado e a União Soviética, com o pessoal mais idoso que sabe tanto quanto eu. Muito bem, a grande preocupação do exército americano é o seguinte, se eles jogaram uma bomba atômica em cima do único centro que nós temos de computador, parou tudo. Não dá, será que para a gente transferir esses arquivos para um outro lugar ao mesmo tempo, para a gente escapar do bombardeio atômico? E aí o exército americano colocou grana lá nas universidades e desenvolveram um tal sistema chamado de ARPA. Esse último, A é de Army, o exército americano botou grana lá. Exatamente há 55 anos, o general foi lá e falou, e aí, como é que faz? Aí os caras disseram, olha, nós estamos tentando, pô, a gente conseguiu transferir um arquivo de uma universidade para outra universidade.
E só conseguimos o seguinte, a hora que eu escrevi login, caiu a linha. Não conseguimos, parece aqui, não conseguimos transferir mais nada. Muito bem, esse tal ARPA se tornou naquela ARPANET, que era o que? Produto da Guerra Fria, e ao mesmo tempo ele era uma estratégia de defesa desenvolvida nas universidades. Mas aí os intelectuais, universitários, etc, é o seguinte, se a gente consegue transferir, vamos tentar conseguir transferir arquivo militar, por que a gente não transfere também arquivo cultural de pesquisa que nós estamos fazendo? Vamos fazer entre as universidades. Então será uma interuniversidade, em outras palavras, uma internet, que é a nossa querida internet. Ora, quando a gente fala em internet, isso nos remete a uma porção de coisas interessantes. Uma delas é o seguinte, há uns 2 meses, eu entrevistei a diretora do Colégio Santo Américo, a diretora lá no Jornal de Manhã. E ela contou uma coisa que eu não tinha ouvido ninguém falar ainda. O Colégio Santo Américo tinha proibido a entrada de celular na escola. Proibido total. Eu falei, mas escuta, professora, não pode? Não, não pode. Mas nem no intervalo? Ela disse, nem no intervalo. Eu falei, por quê? É porque é o seguinte, porque você ensina essa moçada através de um equipamento que a gente não tem controle, depois a gente não vai mais, a gente não consegue mais se desenvolver. Ou seja, a questão fundamental é escola, tanto assim que hoje tem 2 projetos. Um foi aprovado recentemente aqui na Assembleia Legislativa, deve estar para a sanção do governador, Tarcísio, e outro está em andamento na Câmara dos Deputados, os 2 proibindo totalmente celular dentro da sala de aula. Então é um instrumento poderoso, pode transferir cultura, mas pode também desviar, como todos nós aqui sabemos, pela experiência pessoal, estou falando a mesma coisa, em relação a isso. Então a questão fundamental qual é? A escola. Mas quando a gente fala que a questão fundamental é a escola, isso que nos vai remeter a essa nossa ligação com a história de São Paulo. Qual é? A ligação é o seguinte, queria que a gente pudesse mudar aqui uma palavrinha para dizer o seguinte. Ela vai nos levar a um fato histórico, e quem colocou esse tema não fui eu, foi o Paulo, que falou para mim que o rótulo da cerveja era esse. E eu ia falar sobre o rótulo da cerveja. Eu falei, mas pode beber a cerveja também? Então, ele falou, só se pagar. Eu falei, tá bom, tudo bem, eu vou pagar para tomar a cerveja aqui. Esse é o rótulo. Agora, esse rótulo, e esse cidadão que está dizendo aí, claro, é o símbolo da Revolução de 32, todo mundo sabe, todo mundo já viu. Tem um detalhe importante, qual é? Ele está relacionado fundamentalmente à questão, novamente, da escola. Ou seja, 1932. Todo mundo já ouviu falar, havia um obelisco no Ibirapuera, o que deu errado? Já se perguntaram isso ou não? Já se passou pela cabeça? Alguma coisa deu errado. Tanto que São Paulo não ganhou a tal Revolução de 32. Alguma coisa deu errado. E para a gente olhar rapidamente para saber o que deu errado, isso na minha opinião, logicamente, a gente teria que pegar o seguinte, vamos voltar um instantinho mais. Vamos voltar para a escola. Mas não a escola comum, não está. Vamos falar das escolas militares. Porque as escolas militares apareceram no Brasil depois da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai lá terminou em 1870 aproximadamente. Nas escolas militares, principalmente do Exército do Rio de Janeiro, os jovens começaram a ser ensinados nas escolas militares com matérias também de ordem política e de ordem filosófica. E as matérias de ordem política e filosófica, por uma série de professores, um deles ficou famoso, esse túnel que estão fazendo aí, o tal de Sena Madureira, que é o seguinte, vamos ensinar para essa moçada que o melhor sistema de governo é o governo ditatorial. Ditadura. E o melhor sistema de governo é um governo unificado, na mão então de um ditador, e esse ditador republicano, como existiu em Roma Antiga, é ele que deve governar o Brasil, e não esse xoxo desse imperador Dom Pedro II aí que está batendo as botas, e a gente não sabe quem colocar no lugar dele. Então ensinamos aos meninos, aos jovens militares, que o negócio era o seguinte, nós temos que trocar o sistema, o regime de governo, vamos passar então de monarquia para a república, e nós vamos mudar e vamos governar esse país. Vamos botar o país nessa direção. Bom, isso acabou evoluindo por uma questão em que esses jovens militares começaram a perceber que havia outros movimentos, além deles que queriam derrubar o Império e proclamar a República,
os partidos republicanos de São Paulo, Itu, etc, conspirando para derrubar o Império. Bom, derrubaram. Mas quem derrubou não foram os jovens. Não, quem derrubou foi um velho marechal, que todos nós conhecemos, acabou virando estação do metrô lá perto da minha casa, que é o Marechal Deodoro. Não é? Um velhinho, respeitosamente, porque um velhinho, um velhinho, amigo pessoal do imperador do Brasil. Amigo pessoal do imperador do Brasil. Que estava adoentado em casa no dia 15 de novembro e não podia levantar porque ele estava com as pernas inchadas. Aí os meninos foram lá, juntamente com alguns civis, e disseram para ele: vamos levantar, pô, põe essa farda aí. Um chefe de governo, primeiro-ministro da época, chamava presidente do Conselho, disse que vai fazer um decreto para te prender e te mandar você para o Mato Grosso. Bom, o velhinho ficou puto da vida. Falou: botou a farda, subiu no cavalo e saiu com a molecada lá para desfilar no centro do Rio de Janeiro. Para fazer o quê? Para derrubar o primeiro-ministro. Não era para derrubar a República? Não. Ele saiu para derrubar o primeiro-ministro. Ele era amigo pessoal do imperador, ele era monarquista, o Deodoro. Mas a moçada, então, fez aquela bruta daquela agitação, o Rui Barbosa, o civis, e todo mundo. E quando ele saiu lá para desfilar, ele saiu o seguinte: está derrubado então o ministério, vamos botar um outro ministério aí. Aí a moçada, que foi ensinado por ele nas escolas militares, não era isso que a gente queria. Disse: não, peraí, não pode ficar desse jeito, pô. Nós temos que fazer alguma coisa. À tarde, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, redigiram uma ata da proclamação da República do Brasil, lida pelo Zé do Patrocínio, ali do lado de fora, em cima ali da Câmara Municipal do Rio, dizendo o seguinte: foi proclamada a República do Brasil. O povo não sabia, ninguém sabia, nem os militares sabiam. Pô, mas o que está acontecendo? Bom, não sei, é o seguinte: proclamaram a República. Aí, sabe, espera um pouco, não pode ter uma reviravolta? Pode. Pega o velhinho, bota o velhinho no navio juntamente com a família dele e manda embora. Porque senão ele vai voltar. Para não voltar, pegaram o Dom Pedro, a esposa dele, os filhos dele, e mandaram embora para o exílio. Mas veja o seguinte: o que foi ensinado então para esse pessoal aqui? Que o melhor governo era o governo militar. Quem assume o militar? Deodoro. E os dois primeiros, né, como vocês já sabem muito bem, não estou dizendo nada de novo para vocês, os dois primeiros, o que acontece? Eles assumem aí o governo. Primeiro o Deodoro, o segundo é o Floriano. Duas ditaduras. O Deodoro foi ditador, mandou fechar o Congresso Nacional. O Floriano, marechal, foi ditador, mandou prender uma porrada de gente. E quando o Rui Barbosa entrou com habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para soltar lá os caras, o Floriano mandou o seguinte recado para ele: e quero saber quem é que vai impetrar um habeas corpus para você, porque eu vou te mandar para cadeia. E aí nós tivemos o quê? Nós tivemos um período de 2 militares naquilo que foi ensinado lá nas escolas, que tinha que ser militar e por aí afora. Bom, mas esgotado o governo do Floriano, assume então o poder uma nova elite política. E como é que se chama o país? Qual é o nome oficial hoje do Brasil? República Federativa do Brasil. É de 1988 para cá, não é isso? Como é que chamava antes? República dos Estados Unidos, ou não? República dos Estados Unidos do Brasil. Não era isso? Aliás, tem 3 Estados Unidos da América. O original, o México e nós. Agora veja, que debaixo do nome chamado República dos Estados Unidos, significava o quê? Uma descentralização do poder, como é lá,
e não o poder todo na mão de um grupo só, ou de um local só, como foi na época do Império. Na época do Império tudo se decidia no Rio de Janeiro. Então as oligarquias locais, as elites locais, não mandavam bolhufas, quem mandava era o Rio de Janeiro. Então o pessoal se dizia o seguinte: nós não queremos mais esse negócio de unitarismo aqui, pô. Nós queremos participar, nós queremos redigir e tomar conta do nosso pedaço. Por isso nós queremos um país federalista. Olha só onde, federalista. E aí, a turma escreveu a Constituição, em 1891, ainda no Deodoro. Copiamos de quem? Estados Unidos. Aí não fomos só nós que copiamos, um monte de gente copiou. A Argentina copiou ipsis literis. Nós copiamos. Só que é o seguinte, nós entramos então com um sistema chamado federalismo, República dos Estados Unidos, quer dizer o seguinte: o poder está descentralizado, está dividido. Muito bem. Diante disso, o que acontece? Nós temos um período inicial, qualquer livrinho de história e tal diz, que é o chamado período da República Velha. Começou por aí. Vai embora. Bom, mas e aí? Quais são as forças políticas que agem na República Velha? Nós temos os jovens militares. Eles se conformam de passar o poder para as oligarquias regionais de dono de terra, latifundiários? Não. Nós somos contra. E se a gente puder fazer oposição, nós vamos fazer oposição. Os militares criaram um Partido Verde Oliva. Os militares sempre tiveram envolvidos na política brasileira. Ponto. É um fato histórico. Não é interpretação isso. Eles eram um partido político. Muito bem. Sendo um partido político, eles vão continuar atuando, principalmente nas academias, ensinando na escola, na turma lá. Não é esse tipo de governo que nós queremos. Os jovens tenente, tem capitão, etc, etc, mas a turma jovem vai continuar fazendo oposição. De qualquer forma. Contra quem? Ela vai tentar fazer oposição contra as oligarquias que estão no poder, para impedir principalmente as duas maiores e mais fortes. Mais fortes e maiores só pode ser os que vendiam o único produto que a gente tinha: café. Toda a nossa economia estava em cima de um único pilar, um perigo desgraçado. Nós éramos monocultor exportador de café. Que diabo era o café? Era uma sobremesa vendida na Europa e nos Estados Unidos, que o Brasil era o maior produtor. E era responsável pela economia, pela balança comercial favorável, por aí afora. Então só pode ser as duas oligarquias. De onde? Onde é que tem mais café no século XIX e na primeira metade do XX? São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais. Por isso é que as oligarquias que passaram a dominar o poder político eram as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. Uma vez São Paulo, uma vez Minas. Uma vez São Paulo, como é que chama isso? Café com leite. Ou leite com café. Depende do ponto de vista. Os mineiros falam que é leite com café, nós falamos que é café com leite. Ou em outras palavras, nós tivemos então o pessoal, né, dessa altura, dominando isso tudo. Bom, mas ao longo do tempo, nós temos várias formações. Nós temos também um desenvolvimento, principalmente em São Paulo, de uma área mais industrial, de uma área com pensamentos liberais, de uma economia dinâmica, não mais voltada só para a agricultura e para a terra. Nós temos desenvolvimento em São Paulo de uma elite industrial. E a elite industrial, ela pensa diferente da elite agrária. A elite agrária, ela quer barreira alfandegária, ela quer exportar produto primário para o exterior, ela quer viver das exportações. A elite industrial paulista, não. Não. Nós queremos abrir fábrica, nós queremos substituir informação, nós queremos fabricar as coisas aqui, nós queremos uma barreira para impedir que os produtos estrangeiros concorram com os nossos. Então nós criamos duas políticas diferentes. Uma, a política de um capitalismo agrário, café com leite e tal, e outra, uma política dinâmica, uma política liberal, capitaneada pelos
paulistas principalmente, por essa elite industrial. É possível o governo atender essas duas concepções diferentes? Não, não é. O exemplo mais gritante disso é a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana, de 1860, ela foi uma luta entre o capitalismo agrário do sul dos Estados Unidos, baseado na mão de obra escrava, com a elite industrial do nordeste dos Estados Unidos, um outro capitalismo, baseado na mão de obra assalariada. Dá para ter as duas no meu país? Não. Guerra Civil. Quebrou aquele pau lá, matou 600 mil pessoas na Guerra Civil Americana. Então, exatamente a mesma coisa aconteceu aqui, só em menor escala. Bem menor escala. Ou seja, nós tivemos um conflito aqui entre dois grupos econômicos fortes. O grupo que é de terra e o pessoal liberal. Só que há também, nesse momento, além das oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, tem oligarquia no Rio Grande do Sul, tem no Paraná, tem na Paraíba, tem não sei aonde, etc. Só que essa turma não participa. O poder está na mão só do grupo cafeeiro. Então eles normalmente são chamados de oligarquias dissidentes. Ou seja, nós estamos fora desse grupo aí, mas nós também queremos poder. Isso evolui para uma série de acontecimentos a ponto do seguinte: toda vez que é possível, toda vez que dá uma folga, os tenentes tentam derrubar a República para mudar a situação. 1922 era o centenário da independência do Brasil. Teve uma grande exposição no Rio de Janeiro. Bacana e tal e tal. Foi lá que ocorreu a primeira transmissão oficial de rádio do país. Trouxeram um equipamento não sei de onde. E da RCA e tal, e foi feito então o primeiro, o presidente da República fez o primeiro pronunciamento, em 1922. Nesse ano de 1922, tudo indicava o seguinte: o próximo cara a assumir aí é do nosso grupo aqui em São Paulo, Minas, é o Arthur Bernardo. Então, o Arthur vai assumir aí, tranquilo, tranquilo. O Arthur está lá no Rio de Janeiro, pega o jornal, não me lembro agora se era Diário de Notícias, o que é, e na primeira página, uma carta do Arthur na página inteira, em que o Arthur desce o cacete do Exército, desce o cacete do Marechal Deodoro, desce o cacete dos militares, e imediatamente o que os homens fazem? Bebe água. Os quartéis do Rio de Janeiro, se levar esse cara, não vai assumir o poder aqui não. Ele está atacando a gente aqui, pô. Esse cara é da oligarquia. O que faz o Arthur? O Arthur pega o jornal e vai lá na redação e fala assim: essa letra não é minha. Sabe como é que era chamado naquela época isso? Fake news. Porra, mas é fake news? Essa letra não é minha. Jamais escrevi isso aí. Chama aí o calígrafo. O cara que entende de... A letra não é minha. Aí o cara provou que a letra não era dele. Era fake news. Quase caiu a República. Governou, mas em que situação? A situação continuou gravíssima. O pessoal aqui continuou se levantando. Aqui em São Paulo, um grupo de tenentistas do Exército, em 1924, 2 anos depois que ele assumiu, se levantaram também contra o governo. Quem conhece o Centro Velho de São Paulo, nasci lá, conheço bem. Vai lá na igreja de Santa Efigênia, ali na rua Santa Efigênia, bem esquina da Casa Livre. Ainda tem buraco de bala na parede lá, do levante de 1924. Pra vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo foi bombardeada por forças federais porque os caras se levantaram contra o governo. 24. Bom, logicamente o país viveu estado de sítio, de abacuato, até o novo governo, etc, etc, etc. Bom, como é que fica a situação? A situação fica o seguinte: continua mandando o pessoal da cafeicultura, o pessoal lá da classe média, os liberais, não querem, eles querem mudança, e os dissidentes, nós também queremos parte do poder. Aí veio o governo do Washington Luiz, de 26 a 30.
faz uma eleição em 1930 e diz o seguinte, olha, é uma oportunidade da gente continuar colocando a política do café com leite. O domínio de uma mentalidade voltada para a terra, voltada para a produção agrícola e não industrial. Não industrial. E lançamos aí como candidato o homem da estação, daqui da estação de trem aí, o Júlio Prestes. Depois ele virou trem. Mas na época ele era candidato. Lançou o nome do homem, Júlio Prestes. Muito bem. E aí? Quando lançou o nome dele, o que faz a elite paulista dinâmica, liberal, industrial? Nós não vamos apoiar esse cara. Pô, não, pera um pouquinho. Não vai apoiar o cara é de São Paulo? Não! Nós não vamos apoiar. Não! Então rachou o Estado de São Paulo. Olha que coisa aí. Olha que coisa interessante. O Estado de São Paulo, a elite política, rachou uma parte, nós somos liberais. E outra parte nós continuamos com a política do café com leite. Essa parte liberal funda um partido aqui em São Paulo chamado Partido Democrata. Tem nada a ver com aquele lá. E aí? Pô, rachou o poder de São Paulo, ficou mais fraco. Ficou bem mais fraco. Mas, e aí? O que fazer? Aí, os dissidentes, os estados lá que não pegavam nada, resolveram se juntar para fazer uma chapinha para concorrer com o Júlio Prestes. E pegaram um cidadão que tinha sido ministro da Fazenda do Washington Luiz para ser o candidato da oposição. Vocês imaginam o cara sair o cara do ministro da Fazenda, do governo, e sair contra o governo? Está parecendo até uma certa pessoa que saiu da prefeitura, foi para outro lado. Não vamos falar de política, não vamos falar. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse cidadão, vocês sabem muito bem que eu estou me referindo ao Getúlio Dornelles Vargas. Um oligarca, dono de terra, criador de gado. A família dele lá, se um dia tiverem paciência, leia o livro do Lira Neto. Maravilhoso. Enfim, o cara então lançou uma chapa. Agora é o seguinte, então eu sou aqui dissidente do Sul, preciso pegar um dissidente lá do Nordeste. Pegar na Paraíba um outro oligarca chamado João Pessoa e formaram uma chapa com o nome de Aliança Liberal. Ah, é liberal? Tudo bem, então nós vamos apoiar. Nós quem? Nós, os paulistas da classe média, do setor industrial, nós vamos apoiar essa chapa aí. Então, quer dizer, parte de São Paulo votou no jeito sim. Por quê? Porque esse cara dizia que era uma aliança liberal. É o que nós queremos mudar o país. Sair da área rural e partir para uma área industrial. Mas a chapa Aliança Liberal foi derrotada pelo Júlio Prestes. Ele ganhou a eleição, foi diplomado, e foi passear na Europa. Não sei se por que acontece, naquela época, os presidentes gostavam de passear na Europa. Gostava. Era para se enriquecer. Era para liderar o mundo. Era coisas do passado. São coisas do passado que eu estou falando. Não tem nada a ver com coisas do presente. Queriam comprar um avião novo. Bom, enfim, é o seguinte. Em outras palavras, foi para lá, pô. O Júlio Prestes foi para lá. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas as oligarquias dissidentes do resto do país e os tenentes putos da vida, esse cara não vai tomar posse. Não vai tomar posse. Vamos se levantar contra esses caras. E aí tem um levante. Começa lá no Sul com o Vargas. Mas precisa de um pretexto, pô. O pretexto é o seguinte: o tal do João Pessoa tinha uma namorada. Olha a fofoca. No Recife. Ele era da Paraíba. E eu acho que ele foi para algum encontro amoroso lá, não tenho bem certeza. Não é fofoca isso. Não. E numa padaria do Recife ele foi assassinado. Nossa. Pelo marido. Olha que fofoca.
Foi assassinado pelo marido. Bom, mas o que é que os tenentes e a turma do Sul dizem? Não! Ele morreu, coitadinho, bababá, bababá, porque nós perdemos uma eleição que foi fraudada. Essa eleição não tem comprovação, não tem aquele recibo. Quer dizer, não, na época não era recibo. A eleição era voto aberto. Você manipulava à vontade. Você põe a revólver na cabeça do cara, então vota nesse cara, ou a arma dispara. Aí de livre e espontânea vontade, você votava no cara. Era o liberalismo. Exatamente. Bom, em suma, e aí? Aí, então, teve esse levante dos dissidentes, comandado pelo Vargas, com o apoio dos tenentes, e pegaram em arma. Vamos derrubar o governo. Vamos derrubar o Washington Luiz. Nem precisou. Porque o ministro da Guerra e outros generais derrubaram, prenderam o presidente, o Washington Luiz. Eles também queriam poder, mas peraí, agora é a nossa vez, pô. Derrubaram o cara, prenderam o Washington Luiz, viva a polícia, agora somos nós. Eu falei, negativo. Nós vamos partir para cima do Rio de Janeiro. Então, as forças todas do Vargas e tudo mais partiram para cima do Rio de Janeiro. E quando os generais perceberam o seguinte, porra, nós não vamos conseguir ter na mão o poder que a gente quer desde a época da proclamação da República, acho melhor a gente deixar lá para o Vargas. E eles se entregaram o poder para o Vargas. Não foi o Vargas que derrubou o Washington Luiz, foram os militares. Aí botaram o Vargas lá. Só que é o seguinte, tudo bem, Vargas, você assume aí, mas e nós, os jovens tenentes do Exército? E nós, as Forças Armadas? E nós que queremos salvar o país? E nós que queremos fazer mudança no país? Calma que vocês vão participar. Vou fazer o seguinte, eu vou nomear vocês, vários líderes aqui, militares, para intervirem nos estados. Tira o governador e bota um amigo lá militar chamado interventor. Até tem aquela musiquinha, né? Mulata, mulatinha, meu amor, eu quero ser o seu tenente interventor, o teu cabelo não me... É sério. Você vê como é bom trabalhar para a rádio musical? Pois é, em suma, quero ser o seu tenente interventor. Então, botou os tenentes, derrubaram os caras, todo mundo, botaram os tenentes, inclusive de São Paulo. Os paulistas ficaram putos da vida com essa história. Aí o que acontece? A partir desse momento, a oligarquia cafeeira estava de mãos atadas. Mas e a oligarquia liberal? E você, peraí, ô Vargas, peraí, meu, não é assim, peraí. Não foi isso que nós combinamos, pô. Nós combinamos em derrubar o governo juntos, apoiamos você, etc., para fazer uma nova Constituição para o país. Mas não, fica tranquilo. Eu já derrubei a primeira Constituição. Eu vou governar sem Constituição. Até 91, pimba. Como é que a gente chama o cara quando a gente governa sem Constituição? Você implantou uma ditadura. A hora que ele implantou uma ditadura, ele novamente provocou o seguinte, olha que coisa curiosa. Obrigado. Olha só, o que ele provocou? Ele provocou a mudança. E aí a pergunta que não quer calar. Esse movimento de 30 é um golpe de Estado ou é uma revolução? O que vocês acham? Nos livros de história, eu estudei história, está escrito lá que é revolução. Mas depois de tanto olhar essas coisas e ficar velho, eu cheguei à conclusão que foi um golpe de Estado. Foi revolução depois? Sim, foi. Depois foram implantados, sim. Mas quando derrubou, foi um golpe de Estado. Como tantos outros que a gente já assistiu no nosso país. Depois tem o processo revolucionário? Tem o processo, mas depois. Bom, uma vez estabelecido o golpe de Estado, implantada a ditadura, o Vargas, fica tranquilo aí que eu vou convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte para a gente fazer uma nova Constituição. Quando? Final do ano. Passou 30, nada. Passou 31, nada. Aí os paulistas, acho que esse cara está enganando nós.
Bom, quando os paulistas perceberam que estavam enganando nós, ou seja, a derrubada do presidente Washington Luiz e do eleito Júlio Prestes, ela não significou a mudança que essa parte dinâmica do país esperava, olharam para o Vargas e disseram, esse cara aí também não vai ficar não. Nós não vamos topar esse cara. E o que faz o Vargas? Com essa sua atitude, ele conseguiu de novo juntar os paulistas. Estão separados. Aí o tal Partido Democrático não apoiou mais o Vargas. O antigo Partido Republicano Paulista é o seguinte, nós vamos derrubar o Vargas. Se juntaram e disseram, como é que a gente vai derrubar o Vargas? Olha, nós vamos pegar em arma. Já pensou pegar em arma ou não? Nós vamos pegar em arma. E vamos exigir o seguinte, o cara não convoca a Assembleia Nacional Constituinte. Se até meados aqui de 32, esse cara não convocar, nós vamos derrubar ele do poder. Então houve essa junção, e essa junção então ocasionou um fenômeno que todos nós conhecemos, gravíssimo, gravíssimo, de uma guerra civil. Ou seja, contra quem é guerra civil? Contra a ditadura do Vargas, apoiada por quem? Você acha que tem chance? Você acha que tem chance de vencer? Fazer uma guerra civil apoiada contra o exército? O apoio do exército? Não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Porque os paulistas podem contar com que força militar? Alguns batalhões do exército estão aqui. Meu pai. O seu pai? O seu pai? Meu pai. E também o pessoal da antiga Força Pública do Estado de São Paulo. É isso ou não? Isso. É isso aí. Mas eu pergunto, se você medir as forças, não dá. Porque o resto do país inteiro vai vir para cima deles. Mas não tem apoio em alguns locais, tem uma manchinha aqui, outra ali, uma em Minas, outra de Rio Grande do Sul, que apoiam. Só. Mas força militar para pegar em arma, não tem. Então, qual era a saída? Os paulistas pegarem armas. Veio o rótulo da nossa cerveja. É da nossa não, Paulo. Essa não? Não. Não é essa aqui não? Qual que é a cerveja? Essa. Eu vim aqui só por causa da cerveja. Né? Pegamos em armas, os paulistas pegaram em armas para exigir o quê? Uma Constituição e vamos derrubar o Vargas. Mas vamos em que direção? Bom, onde é a capital do Brasil? No Rio de Janeiro, vamos para lá. Então há uma tentativa de avançar militarmente pelo Vale do Paraíba, que todo mundo conhece, exatamente para derrubar o ditador, Getúlio Vargas, e convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Só que é o seguinte, não dá para medir a força da Guerra Civil Americana com o que aconteceu aqui com a nossa. Lá nos Estados Unidos, o Nordeste dos Estados Unidos era um poderoso centro de capitalismo financeiro fortíssimo já. O Sul não, o Sul era o agrário. Assim mesmo a guerra levou 4 anos, morreram 600 mil pessoas. Mas o nosso capitalismo nascente, capitalismo industrial, capitalismo liberal mesmo, ele era muito frágil. Ele não tinha essa força toda. Então, logicamente, houve uma descompensação e houve uma avalanche enorme das oligarquias dissidentes contra São Paulo. O Porto de Santos foi bloqueado para que não entrasse arma nem coisa nenhuma. E por maior esforço que foi feito pelas pessoas que se alistaram, que acreditavam na democracia, que acreditavam numa Assembleia Nacional Constituinte, ele durou 3 meses diante da derrota militar que os paulistas sofreram. Então, os paulistas sofreram a derrota em 32, e talvez a questão mais central, a questão, vamos dizer assim, da grande herança dada, qual é? É que nós temos, então, em 1932, em São Paulo, os cafeicultores, o pessoal do Partido Democrático arrependido por ter apoiado esse cara, e a classe média de uma maneira geral. Essas eram as forças. Mas elas foram derrotadas militarmente.
Houve uma derrota militar? Sim, é um fato. Houve, claro, morreu tanta gente, entre os movimentos todos aí, os fatos históricos. Mas teve uma vitória política. O cara convocou a Assembleia Nacional Constituinte em 1933. Então houve derrota militar, sim, mas houve uma grande vitória política. Então, quando chegou em 33, a Assembleia foi convocada, o que é que o pessoal espera disso? O pessoal espera, então, uma Constituição liberal e que transformasse o país. E ela foi bastante avançada. Pela primeira vez, as mulheres ganharam o direito de voto no Brasil. Foi na Constituição de 1934. Mas tem um pequeno detalhe. Sempre tem um pequeno detalhe. Como é que nós vamos, né? Como é que nós vamos, depois desse confronto que nós tivemos, principalmente a força pública, a população civil de São Paulo, contra o Exército? Como é que nós vamos eleger o próximo presidente, então, pô? O presidente vai ser eleito diretamente pelo povo? Sim, vai. Mas não o primeiro. Aliás, é um problema interessante aqui no nosso país. É que nem o Deodoro. Olha como que é interessante. O Deodoro também não foi eleito diretamente. Eu sou o primeiro, quem me elege é o Congresso. O Vargas, eu sou o primeiro da nova Constituição, quem me elege é o Congresso. Então o Vargas foi eleito em 34, para ficar 4 anos no poder. Indiretamente. Indiretamente. Mas por uma série de motivos que eu não vou atrapalhar vocês, se jantar de vocês, nós tivemos então aí uma série de acontecimentos interessantes. E esse acontecimento então, vamos dizer o seguinte, eu sou paulista, né? Antes de mais nada. Essa nossa derrota, ela deixou então o país aberto para uma democracia. Só que é 1934. Quem está no poder na Itália em 1934? Quem é que botou fogo no Reichstag em 1933? Quem é que faz as matanças da União Soviética em 1934 e 35? Stalin. E aí? Olha que barra. Isso reflete no Brasil? Claro. Sem dúvida. Claro, sem dúvida, sem dúvida. De um lado e do outro. Vai haver um radicalismo extrema esquerda e extrema direita? Claro, vocês sabem. Então, em suma, diante dessa situação, né, o esforço era o seguinte: vamos manter a democracia a qualquer custo em cima da nossa Constituição de 34. O mandato desse cidadão vai até 38, 38 a gente faz eleição aberta, direta, livre, democrática, e vamos mudar o país. Aconteceram eleições de 38? Não. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Por uma série de motivos que vocês sabem melhor, não vou detalhar isso. Em 37 houve o golpe de Estado do Vargas. Por uma série de motivos. E implantou-se de novo a ditadura. Com ou sem apoio dos militares? Com. Por quê? Porque o modelo é aquele, firme, forte, fechado, autoritário, ditatorial. Esse país só vai para frente da porrada. Puta apoio militar. Por isso é que o Vargas ficou no poder até 1945. E São Paulo perdeu completamente o poder. Aqui, os interventores, falei do tenente interventor, foram outros, mas são famosos a história aqui, política de São Paulo, os interventores aqui. São Paulo ficou fora. E o Vargas centralizou tudo no Rio de Janeiro, unitário, sou eu que mando, ponto final. E vamos parar com essa história de paulista aí para parar com esse troço. Vamos divulgar que os paulistas querem se separar do Brasil. Pô, mas isso é fake news. Não, fake news. Fake news. Bobagem. Isso nunca aconteceu. Mas vamos espalhar por os caras, os italianos de São Paulo. Lá do Parque Antártica. Do Brás. Da Moca.
Vamos pagar isso, que os caras estão querendo... Até para... Não é verdade, mas vamos criar essa narrativa, pô. E São Paulo ficou fora, e dos estados todos. A ponto de chegar ao seguinte: o Vargas proibiu as bandeiras estaduais. Onde foi parar o nome do Corduco? E aí? Cadê a bandeira de São Paulo? Sabe o que aconteceu com a bandeira de São Paulo? Era proibido. Sabe o único local que eles não acharam a bandeira de São Paulo? E ela passou desapercebida durante o governo do Vargas? No Brasão, do glorioso campeão dos campeões, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Obrigado. Muito obrigado, Heródoto. Muito bacana. Nós vamos ter agora perguntas e respostas. Nós temos 15 minutos, o Heródoto tem hora para sair, porque amanhã apresenta a rádio, né? Então, Gui, emenda. Vamos fazer. Pode emendar. É só não dormir que você consegue dormir. Alguém tem perguntas? Por favor, pergunta. Professor, gostaria de saber o seguinte: o senhor disse que houve, além, durante a Revolução Constitucionalista, houve manchas de apoio a São Paulo em várias partes do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. Isso me despertou uma curiosidade. Tendo em vista que Getúlio Vargas é gaúcho, por que houve esse apoio, pelo menos de parte do Rio Grande do Sul, à Revolução? Porque é o seguinte: o Rio Grande do Sul também vinha dividido desde a época da proclamação da República. Entendeu? Lá tinha partidos políticos fortíssimos, contrários, e até teve guerra civil dentro do Rio Grande do Sul. Depois da Revolução Depois da República proclamada. Então, quer dizer, uma parte desse pessoal chegou a apoiar, a dizer que ia apoiar São Paulo, mas efetivamente não. Minas Gerais também. Apesar que tropas federais de Minas Gerais atacaram os paulistas no Vale do Paraíba. O pessoal está dizendo que não ouviu a resposta de qual é a única cidade que não tem Getúlio Vargas em rua, no logradouro público. Eu não sei se hoje já tem, mas São Paulo resistiu muito tempo sem. Só Osasco. Osasco tem. O resto das cidades do estado de São Paulo não tem Getúlio Vargas. A capital de São Paulo não tem nenhuma via pública com o nome do Getúlio Vargas. Outros municípios aqui, até Osasco, tem uma avenida Getúlio Vargas. Então, deixa eu dar mais um esclarecimento. Na Avenida 9 de Julho está o prédio da Fundação Getúlio Vargas. Espera um pouquinho aí, espera aí. No final da Avenida Paulista, ali em cima da Consolação, no cantinho ali, perto da antena da Bandeirantes, tem um pedaço da carta de despedida do Vargas, está impresso em metal e está colocado ali. Se um dia alguém quiser ler a carta do Vargas, está ali na Avenida Paulista. Na Revolução de 32, a indústria foi fundada e criada por italianos e que manteve alguma produção de armamentos, etc., que ficaram. Você pegar a origem da indústria paulista, ela é basicamente dos italianos que vieram para São Paulo e trouxeram tecnologia. Nós temos uma Constituição que foi a chamada polaca. O que é isso? É a Carta Constitucional de 1937, que implantou a ditadura do Estado Novo. E ela tem como inspiração um governo de extrema-direita da Polônia, daí o nome de Polaca, 1937. Não estranho, o Vargas era um cara da extrema-direita. Quando o Führer tomou Paris, em 1940, e as tropas desfilaram debaixo do Arco do Triunfo,
o Vargas mandou uma carta de congratulações ao Führer pela tomada de Paris. Sabiam disso? É o Vargas. Que a turma acha que é de esquerda. E todo esse tempo nós estamos vivendo, então, um país com idas e vindas em Constituição. Espero que isso tenha terminado, hein? Que a gente não tenha mais esse problema com Constituição, de idas e vindas, valer e não valer, né? Só um dado, nós temos 7 constituições. Essa de 1988. Quantos artigos tem a Constituição de 88? Mais ou menos. 260 e cacetado. Quantas emendas elas têm? 48 emendas. 48 emendas. 48 emendas. Não vou comparar com a Constituição de 1787 dos Estados Unidos, vou ou não? Quantas emendas tem lá? 16? 28. Mas uma não funciona mais, que é da lei. Tá aí, ó. Eu fui fazer uma entrevista para a TV Futura em La Paz, na Bolívia, lá com o Evo Morales. E ganhei de presente uma Constituição da Bolívia. Eu vim lendo no avião. Eu não consegui ler. E tão grande que é a Constituição da Bolívia. Imensa. A do Brasil também é grande, da Bolívia era maior. Mas é muito grande, realmente muito grande essa Constituição. Agora é o seguinte, quando a Constituição é muito grande, a gente enfia um monte de coisa lá dentro. Vocês lembram que a taxa de juros de 12% estava na Constituição? Lembram disso? Na Constituição. E aí, como é que faz? Não é? Será que a Constituição, agora estou falando como ex-aluno lá na Faculdade de Direito, não deveria ser apenas um contrato social entre o Estado e o cidadão? Será que não seria esse o caso? Não é essa a inspiração da Constituição americana? Não é essa a inspiração da Constituição francesa? E aí eu acho que qualquer um de nós aqui é capaz de avaliar se é melhor, se é pior, né? Está dentro da nossa cidadania. Gente, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Gostaria de presenteá-lo, não sei se você gosta de um chocolatinho. Obrigado. Em nome do Guilherme, nosso, de todo mundo, uma cerveja. Boa! Ganhou uma cerveja, tá bom? Para poder depois apreciar. E como último evento, queria tirar uma foto para registrar nós três aqui. Muito obrigado. Obrigado. Uma salva de palmas para nós. Muito obrigado por terem vindo. Nós vamos fazer ainda o sorteio, mas agradecer, acho que foi o evento mais cheio que nós tivemos. Não sei se foi o assunto, se foi o Heródoto, ou foi o restaurante. Mas cerveja. A cerveja, pode ter sido a cerveja também, mais importante. Pessoal, nós vamos encerrar a parte formal aqui, mas continua agora para comer, para a gente conversar, para confraternizar. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, fiquei muito feliz com todos vocês aqui e nos vemos no próximo encontro. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos e vamos agradecer a cerveja.